aquela cena do senhor chorando no altar não sai da minha cabeça. Né? E aquilo dali, quando uma pessoa chora encenando, a pessoa sabe. E nenhum padre vai querer ficar chorando em cima do altar na frente dos fiéis. Né? Isso aí nenhum padre, né, vai querer passar por uma cena daquela. Mas ali a gente percebe que foi um desabar de um acúmulo de tanta coisa que Exatamente. O senhor não segurou. Ali o senhor não tinha como ser. A gente percebeu que ali, pronto, ali desabou uma coisa que já estava ali acumulada e que externou naquele choro por conta de toda aquela situação que aconteceu lá do poliamor, Sim. daquelas coisas todas, né? Mas foi algo muito... O Padre Gabriel me chamou, então, Guto, o que está acontecendo? Vamos apoiar. E a gente falou na live, e ele postou, e todo mundo se envolvendo e tal. Mas como que foi essa situação? O senhor foi muito corajoso, primeira coisa. Nesse tempo que a gente está, tudo que a gente fala sobre esse tipo de assunto, a gente é logo cancelado, e vem aquela coisa, e vem os ditos direitos que... tudo bem. Mas antes de falar sobre o assunto em si, o que é que tinha ali no coração do Padre Christian naquele momento que o senhor desabou chorando diante de toda aquela polêmica ali do poliamor? O principal, resumidamente, foi uma prova que Deus me deu que eu não estava sozinho na batalha. Certo. Porque eu me senti muito sozinho no início. O pessoal levantando cartaz. E aquilo foi o início em Divinópolis. Depois veio uma enxurrada do Brasil afora. Sim. Tanto que a coisa, isso aí eu falo, as pessoas acham que é só uma retórica, mas é assim. Nós somos uma maioria absoluta desorganizada. E o lado de lá é uma minoria organizada. Então parece que a tempestade é um copo de água, mas parece uma tempestade. Porque a retaliação veio muito de Divinópolis, de alguns professores de Divinópolis. Mas depois que a coisa vai acalmando, o pessoal fala, padre, o senhor tem que ver quem é que está falando. Porque para mim, o senhor receber crítica de tais pessoas é um elogio. Porque você não comunga do ideal dela, ela não comunga do seu... Se ela estivesse elogiando, que era um problema. Aí depois que eu fui vendo uma coisa de outra maneira, mas de foi muito pesado, o início muito pesado. E as pessoas, não é, assim, alguns jovens, não é, eles não lidam, isso é uma coisa que é uma técnica deles. Isso eu já aprendi, graças a Deus eu aprendi. Hoje não dói mais não. Mas eles não estão interessados no assunto. Eles não estão interessados no assunto. Eles estão interessados em te calar. Eles fazem o que puderam. Aí fazem montagem, insinuando que a gente tinha namorado, que eu viajava com homem. Que eu Nossa! Não, mas isso aí você não sabe o que aconteceu em Divinópolis. Senhora. Nossa! Escreveram na internet, vocês não sabem, agora é hora de falar. Esse padre é aquele que cantava coroinha. Muitos coroinhas saíram, porque ele tentou até bulinar a coroa. Só que era no meio deles lá. E eu falando, eu falei, gente, mas o negócio pegou uma dimensão que não é isso. Daí foram criando e falando, aí eu vi um ódio. Foi a primeira semana, né? Até o pessoal, eles não sabem disso. Tinha segurança me levando e me trazendo da missa. Lá na porta de casa, os anjos da guarda falaram, o senhor entra, que a gente não sabe o que pode acontecer. Daí o advogado me levou na delegada, foi um auê, né? E muita igreja. Nada sobre o assunto. Só voltando aqui, vamos lá. Um professor num colégio particular, em Divinópolis, foi falar sobre o poliamor. Isso. Que, resumindo, era... Explica só pra nós, assim. Resumindo, foi assim. Uma senhora estava na porta do meu prédio chorando. Certo. Copiosamente. Eu saio para pegar o carro, ela me chamou, padre, por favor, me ajuda aqui. Ela falou que na escola do filho dela, que é uma escola particular, surgiu uma situação onde um casal de namorados convidou o filho dela para um trisal. Certo. Eles iam fazer sexo e que o menino participasse. Sim. O menino ficou assustado, falou, não, primeiro que eu não faço isso, segundo que você já tem namorado. E esse burburinho saiu na sala. A professora, vendo o burburinho, levou uma psicóloga, uma sexóloga, que colocou isso como normal. Que hoje é assim. Ela me falou, padre, eu crio meu menino na igreja, como que eu vou falar com ele que não é, sendo que a escola está ensinando o que é? Eu falei, isso não cabe à escola. Isso não cabe à escola. Então eu fiz um alerta na missa. Olha, sem falar nome de escola, sem nome de professor, acompanhe o seu filho na escola. Porque há escolas que estão ensinando que o poliamor é algo desejado. E para nós cristãos não é assim que funciona. E eu explico o que é o poliamor. Né? Tem várias ramificações, né? Aí veio a retaliação das escolas. Só que ficou muito ruim, porque eu não falei o nome da escola, nem nome de professor. O que, resumindo a minha fala toda, os pais precisam acompanhar os filhos na escola. Os pais precisam ir à reunião na escola. Os pais precisam ver o que está sendo ensinado. Isso é algo que a escola deveria gostar. Os pais estão interessados.
Aí começou a surgir muito ataque. Só que o ataque veio de um lugar só. Aí ficou muito claro de onde que era, porque ninguém falou nada. Eu recebi a carapuça caiu em um lugar só. E eu recebi inúmeros comunicados de muitas escolas. Falou, padre, nós estamos contigo, não é a nossa escola, nós temos os valores cristãos, aqui não é uma escola católica, mas não foi, não é? Quer dizer, quando eles viram que a coisa começou a ficar assim, legal pro meu lado, eu falei, não, nós temos que mudar. Então eles mudaram o foco, tiraram o foco do poliamor e falaram assim, não, o padre está falando que todo professor ensina isso em sala de aula. Aí começou a jogar isso na mídia, o padre agrediu os professores, o padre agrediu os psicólogos, aí que as comissões de psicólogo, lá de Belo Horizonte, ninguém sabia o que era, ligando pro bispo, tem que retratar, você tá falando, virou um auê, ia atacando um lado, atacando o outro, e na primeira semana... Padre Christian sempre com a vida fácil, né, impressionante. E eu lá em casa, a minha mãe não sabia, eu não falei nada, pra poupá-la, mas ia chegar, né, mas ela quieta, ela falou, você tá quieta esses dias? Não sei o quê, foi a primeira semana. O vídeo lá dos cartazinhos foi a missa da família da semana seguinte. Que eu já estava sendo bombardeado uma semana. Não é? Aí aquela hora foi um alívio. Quer dizer, tem gente comigo, eu não estou sozinho. Só que a coisa virou. Porque aqui, enquanto estava em Divinópolis, o pessoal... Eu entendo, né? Eu não condeno ninguém, não. Mas as pessoas têm medo de manifestar. Porque senão elas seriam atacadas. Então, muita gente ficou só... olhando o que vai dar. E o pessoal só atacando e ligando pro bispo. Fizeram montagens? Muitas, não foi uma, duas, não. Cortaram foto, não é? Igual o Edilson, eu já vi aqui várias vezes, ele era meu assessor, né? Foi um assessor muito tempo. E alguns grupos de viagem, ele me acompanhava. O que eles fizeram? Pegaram... Claro, na viagem a gente tira foto com todo mundo. Pegaram só eu e ele e falaram aqui, já viajou pro estrangeiro com o namorado. Nossa. Ficava lá no não sei o quê, né? E o pessoal vendo, mas o que tá acontecendo? Né? E escrevendo, mas na escrita que o negócio foi feio, né? Aí colocou teve negócio de coroinha, que eu era um padre desobediente, que o bispo já tentou me suspender de ordem muitas vezes, mas eu tenho uns poderosos atrás de mim que pagam, que me sustentam. Quer dizer, criaram coisas que não existem, né? Que as minhas férias, eu faço viagens escondidas pro exterior para ter relacionamentos íntimos. Foi colocando isso tudo. Falei, gente, onde que o povo foi tão... Aí que a gente vê a maldade humana. Quer dizer, eles não ficam no fato. Eles ficam elucubrando o negócio. Só que aí que veio a resposta de Deus. Isso estava em Divinópolis. Era só o burburinho ali. A turminha do contra só marretando e o povo assistindo. E eu não coloquei nada nas minhas mídias abertamente. Só que a coisa começou a vazar. Quando a coisa começou a vazar, na segunda semana, ela vazou pro Brasil. Aí pronto. Aí veio eu falo que é o tsunami dos que estavam comigo. Aí me ligaram advogados, promotores, majores do exército, muita gente de peso, foram em Divinópolis, muitas autoridades civis lá, sem eu saber, procurando quem gravou certos vídeos. Eles mesmo processaram esse povo todo. Aí quando a enxurrada veio forte, aí eles pararam. Aí parou tudo. Tiraram tudo da mídia, apagaram o comentário, apagaram as colagens. Pronto, aí foi a resposta de Deus, né? Que a gente não estava sozinho. E eu também fiquei muito emotivo, porque eu não sabia que eu era assim, até tão querido assim, não. Eu sei que o pessoal gosta, mas eu não sabia que tinha tanta gente que queria colocar a cara também para bater, né? E não foi só leigos, não. Foram pessoas, né? Deputados, senadores, né? Tanto o Magno Malta. Não, mas veio uma avalanche. Aí pronto, aí o problema se resolveu. Aí as escolas começaram a se desculpar, começaram a ter palestras, né? O doutor Cazé, que é promotor de justiça, ele fez questão de ir na igreja, ele usou a palavra, falou que estava comigo, que a lei é essa. Aí pronto, aí a coisa acabou. Impressionante. Impressionante. Mas até acabar, é um calvário, né? Mas não houve nenhuma sanção de bispo nem nada. O pessoal fala, o bispo falou, brigou com o padre porque ele falou isso, mas não houve isso. Não, eu fui no Dom José, ele me conhece, falou, Christian, o que você falou, não tem o que falar. Talvez é o jeito que você falou. Porque o seu jeito, como você é mais brincalhão e é mais... parece que o senhor estava... zombando dos professores. Sim. Então o senhor precisa fazer uma retratação. Falando não do conteúdo. E depois ele soltou uma nota, muito bem feita. Muito bem feita. Por exemplo, eu vou soltar uma nota
falando que o que você falou, a igreja está com você, você não falou nada demais, e a sua retratação é pelo modo que falou e aqueles que se sentiram ofendidos. Só que ele falou que eu poderia fazer a retratação na outra semana. Entre a minha conversa com ele e a outra semana, muita água passou no porta-bonde. Muitas escolas me ligaram. Direito falou, padre, isso foi uma ou duas, não. Padre, eu sou diretor de tal colégio. Eu estou falando com o senhor em confissão, não fale meu nome. Nós estamos contigo. Teve uma reunião aqui, os professores todos estão com o senhor. Isso aí é uma turma minúscula, fazendo uma tempestade onde não há tempestade. Todos nós estamos. Aí eu vi que a coisa não era como eu pensei que fosse. Não era uma coisa pequena, e a coisa, pro meu lado, era muito maior. Aí a retratação, para quem viu o vídeo na missa e assistiu a retratação foi, eu falei muito mais. Foi ali que eu firmei, né? E falei, olha, eu vou pedir desculpa se alguém ficou constrangido com a minha fala, mas eu quero dizer que essa minha retratação não são para os bons profissionais, porque os cristianistas estão comigo, mas aquela turma que não gostou, eu me retrato pela forma. Porém, eu vou falar aqui porque eu não precisava me retratar. Aí foi uma fala extensa, né? Eu pensei, padre, o conceito ficou melhor do que o soneto, porque se na missa o senhor não falou tudo, na live deu tempo de o senhor deixar a coisa muito clara, né? Naquele dia que o senhor estava no seminário, que a igreja ficou pequena e o senhor ficou sufocado e simplesmente chorando, né? A mesma coisa aconteceu, você vê ali, naquele pouquinho ali, o senhor foi meio ali que pressionado, mas foi diferente. Naquele dia na igreja o senhor chorou, ninguém falou, depois uma mulher apareceu, mas é como se Nosso Senhor dissesse, não, agora ele está chorando e eu vou mostrar que a igreja está lá. Exatamente. E é isso. Oh, eu não tinha visto essa ligação. E a igreja abraçou. Ou seja, deixa eu resolver isso aqui nele para que aquilo que passou seja resolvido. Né? É verdade.